Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de lives aqui na Escola Unicista. Eu sou a Bruna e hoje, quinta-feira, é um dia marcado para a gente se encontrar, conversar com os estudantes de um curso em Milagres. Eu senti no coração hoje de chamar a Carla Paranhos, que já entrou aqui, para ela contar um pouquinho como foi a história dela com o curso em Milagres, o que ela tem aprendido, quais são as vivências, as salas de aulas que tem se apresentado. Eu senti isso na primeira vez que eu fiz a live com a Jandiara, onde eu pude contar sobre a minha experiência. Eu tive esse insight, por que não começar a conversar com outros estudantes, para cada um de nós começar a compartilhar e dessa forma a gente aprende, se lembra junto e se fortalece nessa jornada. Então seja bem-vinda, Carla. Vê se você consegue pedir para participar ou aceitar o meu convite. Aceitar. Eu vou enviando aqui para algumas pessoas. Eu acho que tem uma abinha que aparece aí para você pedir para participar. Oi, Claudinha. Seja bem-vinda. Estamos começando agora. E aí, Carla, achou? Deixa eu enviando aqui para mais pessoas. Aí, acho que agora vai. Entrar ao vivo com a Carla. Deu certo? Já aceitei, aceitar de novo. Essa tecnologia, né, gente? Oi, Deu certo. Deixa eu baixar o meu aqui um pouquinho. tudo bom? Boa noite. Bom, boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada, adorei o seu convite, adorei você. É engraçado que tudo tá certo como tá certo, né? Tudo contribui, Uhum. tudo se encaixa, né, perfeitamente. Obrigada mesmo, gratidão mesmo por estar aqui, porque assim, o compartilhar, o falar, o expor, entregar aqui, Uhum. Sim. é isso. A gente precisa se juntar cada vez mais, né? As mentes Com- que escolheram se lembrar. Estamos no mesmo caminho. Exatamente, exatamente. Essa oportunidade tem que ser toda hora, né? Você tem que estar sempre Uhum. compartilhando as experiências, porque e a Uhum. gente vê tudo uma coisa só, né? Sim. Conta pra gente então, Carla, quando você começou a estudar um curso em Milagres? Fala de onde você está falando, conta um pouquinho da sua história. Eu moro em São Paulo, e na verdade, assim, eu tô acho que foi no começo, um pouquinho depois da pandemia. Estava logo no final da pandemia. Uhum. Na verdade, assim, né? Como todos, né? A gente sempre é a buscadora, né? Sim. Nunca me senti satisfeita com o que me foi. Já fui tudo. Já fui católica, já fui evangélica. E no finalmente eu estava no espiritismo, que era o que mais o Aham. que me aproximava, vamos dizer assim. Sim. E, né, nas histórias aqui do mundo foi o que mais me senti mais simpatizante, vamos dizer assim. E aí fiquei um bom tempo e fui procurar o autoconhecimento através da manifestação, da lei da atração. E coincidentemente eu era uma pessoa que era terapeuta, ela dava aulas de autoconhecimento, ela até Uhum.
no Instagram. E a mãe dela, ela tem um centro espírita muito famoso aqui em São Paulo, né? Então, juntou uma coisa com a outra. Ela juntou o autoconhecimento, a religião e tal. E ela formou, o que era muito interessante, um Uhum. núcleo, e ele chamava Núcleo de Desenvolvimento Espiritual. O que era? Uhum. Pessoas que tinham feito cursos com ela sobre a mente, sobre o poder mental. Isso a gente está falando tudo aqui no mundo, Sim. obviamente. Uhum. Sobre o poder mental. E aí a gente, como ela era terapeuta, ela pegava, vamos dizer assim, voluntários que Uhum. tinham né, com problemas assim, de ansiedade, de depressão, tal, não sei o quê, e a gente se unia todos, e quem tinha Uhum. feito tudo da mente também se ajudavam para fazer, vamos dizer, canalizações, a gente fazia através de meditações profundas, Sim. tudo isso. Uhum. E ela também fazia canalização com Espiritual. espiritual. E Uhum. uma vez, e no final do ano, sempre, é que é curioso até, no final do ano, ela sempre, tipo, fazia uma canalização que vinha falar Uhum. sobre o ano seguinte, né? Sobre, em Sim. 2001 né, vai ser bom, de Uhum. energia, mais esse lado energético, né, do Sim. negócio. E nos anos, numa das canalizações, e a gente estava fazendo via online, Uhum. foi meio, vamos dizer assim, um poder místico aí para mim. É, foi muito assim, direcionado. A pessoa estava falando, de repente ela parou, olhou e falou assim: mas não é sobre o livro azul. Você tem curiosidade sobre o livro azul? Mas não é sobre o livro azul que eu estou falando. E ela estava falando de energias, tal, não sei. Pronto, a Carla, eu não sei o que aconteceu, porque a Carla, na história da Carla, Uhum. naquele fez plim. Mas o que é esse livro azul? Agora fiquei curiosa. Não, aqui fez plim. Mas é Sim. uma coisa muito, muito, assim, Se até engraçada. lembrou. Lembrei. Muito assim, agora eu quero saber o que é esse livro azul. E Uhum. coincidentemente também, eu estava lendo um livro Frequência Vibracional, que é da Pierce, não sei se você já ouviu Sim. falar, Uhum. cita um curso em milagres. E Uhum. aí eu peguei, fui procurar, falei, gente, é o livro azul, achei. O livro azul. Aí pronto, foi aí que começou. Olha, Livro incrível. desse tamanho. E aí eu falei, mas o que que eu vou fazer com um livro deste tamanho? Óbvio, Uhum. comecei a ler aquilo. Não Ah, surtiu. não faz sentido nenhum. Acho que a pessoa, já pensei assim, a pessoa estava falando para você, você não sabe nada, Uhum. e não é por aí. Eu falei, mas comprei e larguei do lado, entendeu? Aí mesmo assim, ele sempre me chamou. Não adianta. Eu olhava, e assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de leitura, né? Eu leio Sim. muito. Uhum. E aí, mas eu olhava para o livro, até que comecei a procurar vídeos no YouTube. E assim, Uhum. vídeos no YouTube. E aí eu entrei para o grupo da Frequência do Amor, da Paulinha de Uhum. Oliveira. E Sim. estou até hoje. Eu já fiz Uhum. com a Marcela também, da Escola da Liberdade, comprei o encontro, né? Encontro com a Verdade. Sim. Então, o curso também com a Marcela, mas eu com a Paulinha ainda continuo fazendo as lições. Então, assim, vem dessa coisa assim, meio daí que eu comecei a integrar, mas assim, nesse meio de caminho, teve uma hora, porque é óbvio, toda vez que você começa, você acha que o que você busca eu quero uma mudança na forma. Eu Exatamente. tenho que me trazer dinheiro, tem que me trazer tudo, né? Quer viagem, Uhum. tudo, né? O que a tua. Uhum. Mas peraí, cadê? Que hora que vai começar isso, né? Uhum. Quer que mude a forma. Não tem jeito. Sim. Aí eu larguei de lado, não vai mudar, eu tô ficando pior, daí eu já achava que eu tava ficando maluca, entendeu? Eu falei, Uhum. doida, não vou mais ler isso. Eu deixei de lado, assim, 5 dias. Eu contei.
Eu deixei de lado 5 dias. No quinto dia eu falei, não, não consigo voltar mais. Não tem mais volta. Entendeu? Não tem, Sim. era algo que realmente me puxava. Não tem por onde, entendeu? Então, assim, aí fui, voltei, continuei, aí fiz todas as lições, porque até então eu fazia as lições assim. Eu achava que quem estava fazendo a lição era a Carla. Era esse Uhum. personagem estava fazendo quando a lição. Então a lição não entrava, eu estava procurando alguma coisa na forma. Sim. Até que cai, né? Você Uhum. para e começa, não, não é sobre Carla, não é sobre esse personagem, não é sobre essa historinha, não é sobre esse lugar. E aí Uhum. se eleva de uma tal maneira, e aí você vai vendo que as coisas vão mudando, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra aliviando, mas assim, você vai encontrando, tem horas que Uhum. você vai falar assim, nossa, realmente hoje eu Tô em percebi, paz. tô em paz hoje. Eu sinto que esse é o primeiro milagre, essa mudança de É, percepção que você teve. Porque realmente exatamente, a gente chega buscando a forma, né? Qualquer terapia, qualquer religião, qualquer oração, promessa que a gente faça é para mudar a nossa historinha enquanto indivíduo. A gente exatamente, acha que por ser milagres vai ser mais uma coisa que vai mudar a nossa historinha. Só que sim, não. que não mesmo, não mesmo. Você pode, aliás, nem como diz ele, né? Uhum. Esquece esse livro. E Sim. aí eu me peguei muito naquela introdução também, né? Você não precisa concordar com nada, Uhum. você não precisa achar que está certo nada, simplesmente faça. E Uhum. e a coisa foi ganhando, né? Isso eu estou contando desde o começo, foi Sim. ganhando. Eu fui seguindo, e aí as coisas foram, é o que você falou, vários milagres, né? Várias mudanças de percepções em várias coisas. E aí eu, na verdade, assim, eu tinha um, uma coisa que eu achava também, né? Que tinha que estar tudo direitinho, né? Precisa estar tudo certinho na sua vida, aí Uhum. você tá, né? Senão, né? O Ter negócio controle. tá tudo ruim, não pode ninguém estar doente, não pode, né? Aquela coisa. Uhum. E aí você começa a ver que até que o meu marido, né? O que parece ser meu marido aqui, nessa história de Carla, veio com diagnóstico de câncer. E em todo esse processo, eu falei assim, bom, agora a Carla se desespera, né? Uhum. Era um processo já complicado, tal, né? Uhum. Uma certa idade, era por conta de tanto cigarro, muito cigarro. E aí foi um câncer no pulmão. E aí, Bruna, eu me pego que numa tranquilidade que eu cheguei a pensar assim, nossa, mas você tá fria. Aí Olha o o homem ego trazendo Não, culpa. sabe assim, o homem Uhum. doente o ego, a armadilha do Sim. ego, óbvio. Sim. O, o homem doente e eu aqui nessa neutralidade, né? Tipo, Aham. sabe, você não está se importando com o seu irmãozinho? Como assim? Uhum. Olha as armadilhas. Prometido ainda, né? A imagem do É, marido. como assim? Você trabalha junto, vocês vivem, tem uma vida junto e você está pouco se lixando, né? E assim, Uhum. foi aí que eu fui, entendeu? Assistindo Sim. cada detalhe da minha mente com relação a isso, porque eu tinha muitas crenças de doença. Aham. Nossa, feias, feias, Uhum. profundas, que né, o reconhecer isso foram muitos milagres, Uhum. porque eu tinha muita crença no sacrifício, na dor, Sim. sofrimento, porque para mim a pessoa com Uhum. câncer, o que eu tinha que ser? Eu tinha que ter dor, eu tinha que ter Sim. sofrimento, eu tinha que sofrer muito, eu tinha que chorar todo dia, né? Aham. A crença da personagem que o ego estava tentando manter era exatamente esse.
né? Então, assim, aí eu fui, né? Você vai desconstruindo, não que, obviamente, né? Que você não vai negar, porque eu Aham, falei, na primeira impressão que eu tive, quando eu me achava muito neutra, eu falava assim, nossa, eu tô negando, sim. eu tô fazendo conta que não existe. Nossa, você vai entrando parafuso. Só que É bem Só que assim. aí você para, você conversa com o Espírito Santo, você fala para ele assim, traduz isso para mim. Eu Uhum, preciso da tradução disso para mim. E vai vindo as coisas exatamente isso, do eu querer acreditar na dor, no sofrimento, uhum, tem que ter uma vida de sacrifício, sim. agora a doença vai te fazer as coisas tudo irem por água abaixo. Uhum, Eleva, né? uhum, É muito além disso, e aí você começa a perceber as iscas, vamos dizer assim, do ego, uhum, né? E para te prender mesmo, né? Nessa consciência de separação, né? E uhum, você fica presa mesmo. Só que assim, daí eu tava, e justamente eu comecei, depois, né, desse diagnóstico dele, eu estava lendo aquele livro Cure-se através da paz. Não sei se você já leu. não, esse eu não conheço. Nossa, muito bom. Acho que é Nesbit, Uhum, que é estudante de um curso em milagres e a mulher dele teve câncer. E assim, isso, coincidência, eu não sabia. interessante. Coincidência não, né? Uhum, Foi, né? Era para eu ler mesmo. Então, assim, mas muito bom livro, muito bom mesmo. E, e ali que foi que as coisas também foram abrindo muito mais para essa coisa da paz, né? Da uhum, tranquilidade de estar nesse lugar mais sereno, vamos dizer assim. uhum. Ele mesmo me falava assim, nossa, mas você está muito calma, Ele entendeu? espera ver mais sofrimento da sua parte. Porque a Carla nunca foi assim. Aham, Nessa historinha de Carla, era uma pessoa bem ansiosa, uhum, bem, assim, até agressiva, sabe? Até aham, agressiva e impetuosa e era muito briguenta, sabe? Assim, então, assim, uma pessoa que era assim, de ficar, não, tá tudo certo, vamos, né? Então, assim, o que que tá acontecendo? Até todo mundo falava assim, nossa, o que que tem dentro desse livro? Falaram. Aí, bom, conclusão. Quando, cortando tudo isso, e aí culminou com ele faleceu faz 2 meses, né? uhum, Do diagnóstico, ele ficou 2 anos e agora teve uma metástase, aí não teve. uhum, É. Aí, assim, primeira, você vê, aí entra o especialismo, né? Porque você vê aham, filhos, né? Sentindo a dor, o sofrimento, aí você começa a questionar mais ainda, né? uhum, A observar, não, a observar mais ainda a tua mente para onde que ela vai, qual é a percepção que você leva, né? Dessa dor, de novo, é a dor e o sofrimento. uhum. Aí você começa a perceber que é só imagens, né? Sim. Imagens aqui no mundo. Então, assim, você só. Que é aquela coisa que cria forma, né? E essas imagens são. Uhum, E é só a imagem. Então, porque meu pai fazia isso, porque meu pai fazia aquilo, porque meu pai fazia aquilo outro. E eu falava assim, nossa, é imagem trazendo imagem. Quanto mais imagem, eu ia trazer imagem de dor, sim. óbvio, né? Uhum, Eu falava, gente, vamos assim começar na imagem da alegria e da gratidão aham, passado independente de qualquer coisa, e ter passado essa vida com ele, que sim. ele me trouxe vocês, ele me trouxe alegria, a gente se divertiu junto, a gente fez muita coisa junto, a gente viajou junto, a gente aproveitou. Uhum, E eu não consigo falar, é, aí eu
aí sai, não é esse eu, é aí, não é Carla, né? Aí você consegue essa, não ter essa perda, né? Porque toda vez você pensa assim, porque o que que te dá desespero na morte? Ah, perdi. Ah, Nunca não mais vou vou ver, ver. nunca mais vou ver. E não, não é sobre isso, não se, É uma aí que é ilusão, né? Uma percepção equivocada. exatamente, porque quando você percebe, quando você sai desse personagem, que você se eleva, você, Hum, na hora, esse sentimento de perder se Só. finda, Uhum, só fica uma engraçado, o curioso fica fica exatamente a sensação uhum, de integração, né? Integra uhum. juntos, estamos juntos, sempre, Sempre. eternamente, Né? Uhum. eternamente. E você vê, né? O que que foi ontem para outros professores? Não, a Fala morte. sobre a morte. Com a lição Exatamente. de hoje, Deus é, né? O Filho de Deus é livre. Eu acho que assim, todo mundo fala para mim assim, nossa, aqui, né? Faz 2 meses. Uhum. Nossa, você tá super bem. Eu falo assim, daqui a pouco eu vou começar. Meu Deus, agora eu tá super bem. Sim. Aí lá veio o ego me puxando. Uhum. E assim, e é isso. É cada dia, né? E você Uhum. cada dia você buscar a meta é lembrar do amor, né? É essa paz e lembrar do amor para estar, né? Depósito da lembrança Uhum. é o que todos os dias, né? Através de lições, através de compartilhamento com outras pessoas que Uhum. é isso, Que incrível a sabe? percepção que o Espírito Santo foi te levando nesse processo. Incrível, Porque incrível. realmente no personagem é muito difícil lidar com tudo isso. Sim, Só saindo desse lugar, indo para esse lugar de abstração na mente, de, né, a primeira percepção que a gente aprende com o curso em Milagres é, peraí, isso não é sobre mim, não é sobre o meu corpo, não é sobre a minha história. É sobre a lembrança dessa consciência que nunca saiu de Deus. Aí exato. a gente começa a aprofundar. E você foi aprofundando e chegando nessa situação de ter um especialismo que é a tua família, o teu marido, que o mundo diz que é importante, que se você perder, você tem que sofrer, como que vai ser minha vida, uma vida inteira junto, como que eu vou dar um passo para fora de casa agora sem essa pessoa, muda toda a rotina. Sim, Então, é natural o desespero na crença do ego, né? sim, sim, mas assim, eu falava, eu sempre assim, eu não solto tua mão, Jesus, de jeito nenhum. Eu não solto tua mão de forma alguma. E Uhum, foi, e te leva, né? Te leva uhum, além disso tudo, te leva muito além. Essa percepção é o que eu falo, é um milagre mesmo, né? Diário. Essa uhum, a percepção altera tudo, te alivia, né? O teu coração fica quentinho, vamos dizer assim, né? uhum. E é incrível, é incrível mesmo. Foi Você ó, uma sente que grande, conseguiu, grande experiência. uhum, nesse processo com o teu marido, você sente que conseguiu passar um pouco dessa lembrança? Como você sente que foi para ele essa transição de, tá, estou doente, tenho que me preparar talvez para o pior? Como que você Com percebeu? ele, ele assim, para mim, ele sempre foi um salvador. Para mim, Uhum, o espelho estava ali. Muito, muito, muita coisa do que eu via nele, exatamente meu. Não uhum, tá lá fora, né? E assim, ele é muito resistência, muita resistência. É muito medo, né? Era muito uhum, medo, resistência. Então, mas em nenhum momento como eu notei essa resistência muito forte dele, porque ele não queria. É uma, assim, vamos conversar aqui, me ajuda, vamos ter uma conversa. não Eu queria. não, criou um medo muito grande
e uma resistência até a conversa. Uhum. E o que aconteceu é que foi muito rápido, entendeu? Porque até então ele tinha Uhum. que falar para as pessoas que ele estava doente. Ninguém percebia que ele estava doente, porque ele estava bem, super bem. E aí, de repente, foi coisas assim de 3 meses, entendeu? Foi muito rápido. Então não deu tempo de uma coisa. Ele foi levando tudo o que era, o que antes ele estava bem, ele foi levando como? Ah, estou fazendo um tratamento médico, ponto. Aham. Entendeu? Mas não estava pensando em morte, em nada disso. Aí Uhum. percebeu que o negócio estava feio, ele não se ajudou, não pediu muito ajuda, entendeu? Ele meio que Uhum. resistiu não, vou ficar comigo, entendeu? Sim. Não pediu ajuda. E Uhum. aí eu não quis, eu fiz, obviamente, né? A gente fazia Uhum. de ele tudo que ele pedia, né? Uhum. Tudo que para ter o conforto que ele precisasse, Uhum. mas assim, é exatamente por isso, ele não está querendo conversar, eu não vou forçar uma situação de conversar. Eu bem que queria, mas a resistência dele foi muito grande e eu acho que também eu me vi ali também. Havia um Sim. espelho. E aí Uhum. foi um aprendizado para mim aquela resistência. Era uma resistência que tinha no início também, para mim. Uhum. Que aquilo foi, eu observei, eu falei assim, ó, observa na sua mente também essa resistência que está criando em você, né? Que você tá aí para você observar e para Uhum. você assiste essa resistência. Uhum. Sempre essa palavra fica sempre uma constante, né? Assiste. Cada vez que uma situação chega, me incomodou, Uhum. eu venho, assiste. Agora, para e assiste, né? Uhum. É aí que o negócio dá o Sim, clique é para que o Espírito Santo vem. exatamente, para eu reconhecer aquilo que está acontecendo, entendeu? Então eu tenho que ter e ele foi um grande aprendizado, tudo isso que aconteceu e aquele negócio, né, Bruna? O que vai precisar, que tiver que ir, vai, não adianta. E né, o roteiro está escrito, aliás, eu tinha horror a Uhum. essa frase, né, no início. Eu tinha um horror a essa Uhum. roteiro está escrito, porque eu tinha total confusão, confusão de Uhum. níveis total. Então, Sim. assim, se o roteiro está escrito, para mim era muito confuso, né? Uhum. Perceber que não é que eu estou achando que não adianta nada, que vai ter, né? Quando então, assim, até eu perceber que não era por aí, ainda demorou também. Eram coisas que eu precisei parar, Uhum. observar, pegar, e assim vai, né? O assistir a mente, né? Para quem está começando a estudar um curso em milagres agora, eu acho que é fundamental para esse Fundamental. treino nesse momento de confusão. Exatamente. Porque a gente precisa realmente desfazer essa ideia de que eu tenho controle de alguma coisa, de que eu sou um personagem e que o mundo está girando em volta do meu umbigo e é sobre mim. Então, eu vou começar a assistir as dores que a Bruna está sentindo, os pensamentos da Bruna, as percepções equivocadas, as metas que ela acha que tem, o Deus fora que ela está procurando para melhorar a vida dela. Então, se você começa a assistir e vai pedindo a verdade, me Exato. mostra a verdade. E a É, verdade se mostra. e a verdade se mostra mesmo, mesmo. São milagres atrás de milagres. A verdade se mostra mesmo. É, é, é incrível. Você Uhum. vai sempre, você vai ver. Só que Uhum. os olhos do corpo, né? Esses olhos do corpo, que é o que também traz essa coisa do medo da morte, né? Do pavor da morte, como eu vou deixar de ver? Não posso deixar de ver, nunca mais eu vou ver. Não é por aí também. Não é. Uhum.
sentimento acaba a partir do momento que você percebe que não só você não é isso. Isso é só ilusão. Isso é esse o espírito tem muito mais. Uhum, Ele é a verdade, não adianta. uhum, E essa lembrança vai aos poucos, você vai, né? Aos poucos uhum. fazendo e você vai. Lógico, eu não, eu gostaria muito de permanecer na mente certa o maior tempo possível, mas quando você Sim. vai ver, você está enfulhada de novo na ilusão, mas quando ainda mas você percebe, né? O bom é que você fala, não, mas peraí, Uhum. volta, Você sente que volta mais rápido? Você volta. assiste a mente, fala, opa, olha onde que eu entrei, olha esse pensamento equivocado, olha essa sensação, mas Volta, parece rapidamente que você toma consciência do buraco onde você se enfiou, na sua exato. mente você volta É, muito rápido. é muito mais rápido. Ou, tipo, tô, um exemplo, tô na academia e aí vem pessoas que você tem contato, vem conversar e começa a falar, daí você começa a entrar, daí você, na hora, venha, onde você, Sim. para que e aquela frase, para que serve isso? Aham. É uma Se constante. resgata. Me resgata na hora, né? Esse para que serve isso também é outra coisa que acaba te resgatando de algum lugar. Mas assim, com o treino, né? Você vai indo, Uhum. né? Você vai recebendo aos poucos esse, essa, essa de ficar na mente certa mesmo. Uhum. Você não é, eu gostaria que fosse o tempo todo, mas não é. Sim, é conforme a nossa disponibilidade, né? Porque quem faz mesmo esse milagre é o Espírito Santo. A nossa função é só estar disponível para ver a verdade. Exatamente, a gente precisa estar disponível, né? Para ver. Uhum. A Jaque está dizendo, o desgraçamento da cabeça é menor graças aos treinos. Exatamente. É Ou seja, assim, lá é fundamental, gente, todos os dias. Fazer os exercícios do jeito que você sentir, você vai fazer seguido, você vai fazer um de cada vez, ou vai pegar o livro-texto para ler. Mas, assim, realmente, na minha experiência, os momentos que eu parei é onde vinha esse desgraçamento da cabeça aí, que a Jaque tá falando, e fala, não, tem que voltar. Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu entender. Porque não tem como desver, não tem mais como eu entrar na historinha da Bruna com a lembrança que eu já tenho, né? De que nada real pode ser imutável. Porque a gente entra, às vezes, em histórias do passado, em traumas, em uma raiva que está chegando, em metas, em plano A que não deu certo, e você corre para o plano B. Fala, peraí, eu tô correndo atrás do quê? exatamente. Quê? O passado para mim, aqui no meu treino, o passado a armadilha maior, é a isca, vamos dizer assim, para eu comer. Sim, Na hora eu falei, é mas tudo projeção. que eu fui lá de volta? O que eu estou fazendo lá? Volta. Eu não falo, né? Volta. O que você foi fazer lá? Né? Exatamente Para isso. você ir lá. Não, não, exatamente esse desgraçamento da cabeça. Como... Sim. Uma coisa que eu percebo assim, que ajuda no meu treino, por exemplo, quando vem essas emoções, né, de comparação, de raiva, de medo, que vem projetada através de uma situação, de uma pessoa, de alguma coisa que alguém falou, eu já consigo anular a pessoa, entendeu? Eu vou buscar a crença. Peraí, o que Sim, que eu tô acreditando que eu projetei? Então, assim, não é mais sobre culpar o outro. A não, gente não não. busca mais culpa fora. Ah, mas fulano falou isso, mas você viu o que fulano fez. Ou quem deveria ter feito. Não, peraí. Qual que é a crença? Eu ainda acredito que sou vítima, eu ainda acredito que posso ser atacada, eu ainda acredito que sou rejeitada, eu ainda acredito que estou separada do amor. É Sim, essa crença que eu preciso me lembrar que só o amor existe. exatamente.
E bem Exatamente. rápido, assim, né? Essa percepção. Então, nesse teu caso, que agora para o mundo é um momento de sofrimento, de eu não vou ver mais, eu estou sozinha, como vai ser agora? Peraí, estamos juntos eternamente. A morte não existe. Somos livres, somos eternos. É Eu só nesse, sei com a presença. nesse lugar mesmo. É nesse lugarzinho da mente que você Uhum, repousa e você descansa em Deus ali. É o descansar em Deus uhum, junto, é eterno. Não tem, uhum. entendeu? A gente, Permanecemos em Deus. isso te dá um alívio, assim, é o que te traz, acho, clareza mesmo na mente, mesmo da percepção e a mudança total do Uhum. enfrentar a morte aqui para esse mundo, vai. Porque não adianta você negar, você está enfrentando. Realmente. Não Para adianta o negar. mundo, né, é uma crença muito fixa, né? É uma crença, uma das mais difíceis, eu acho, de lidar no mundo Sim, é a crença da morte. Porque a sim. certeza que o mundo tem é que a morte existe, que a morte é real, porque eu estou vendo essa pessoa morrer. Eu estou vendo a ausência dessa pessoa. Então, como a morte não existe, né? Exa- Exatamente. É nesse lugar. É de você. Uhum. O que eu vou. E agora? Entendeu? E aí é a crença, né? Basta você. Como diz, né? Vamos para cima do campo de batalha. Pronto, né? Alivia. É o descanso. E eu trago assim, eu sempre tenho que trazer esse descanso em Deus, né? Toda vez, porque vem, lógico que vem. Uhum. Principalmente no caso, meu marido vem. Ah, mas e na época que vocês namoravam? Ah, mas e na época. Lá vem o Uhum. passado, né? E Uhum. aí, quando vocês fizeram aquela viagem maravilhosa, ah, a festa de aniversário, que. Não adianta. Tá lá, o quê? Já vem eu, ó, você está fazendo o quê aí? Uhum. É volta, entendeu? Não é por aí. Como tem sido lidar com o personagem mãe no meio dessa transição? Então, é a mesma coisa, na verdade, né? Você observa eles, né? Ah, mãe, hoje não estou bem. Você acolhe, lógico, Uhum. acolher, e você, né? Uhum. Você vai acolher, você tenta, né? Ó, não pense, não traz, porque eu já falei para os meus filhos, o que faz vocês sofrerem é vocês trazerem as imagens, principalmente as Uhum. imagens antes dele falecer. Uhum. E a Então, ideia de falta, né? exatamente, exatamente. Eu falei, para de trazer. Aí a minha filha até concordou, não, realmente. Você fica o tempo todo trazendo na sua mente essas imagens e isso vai te fazer sofrer. Então eu procuro ir aos poucos, e porque assim, é só eu que faço um curso de milagres aqui na minha casa. Uhum. Então eu tenho que ter uma certa, ah, Uhum. um certo jeito de estar falando, porque senão eles vão falar agora Uhum. interna. A gente que eu conheço Pai agora morreu e interna. a minha mãe ficou doida. Exatamente. Meu pai morreu, pronto, e agora ela endoidou. Então Sim. eu preciso ir com Uhum. devagar, entendeu? Bem devagar mesmo. Então, mas a maioria das vezes agora assim, meu filho, para ele foi mais difícil, né? Que eu tenho um casal. São adultos já, né? Sim. Minha filha tem 32 anos, meu filho tem 27, Uhum. são. Mas assim, ele foi o mais difícil. Para ele foi muito, não que para Mariana não tenha sido, mas ele ele pôs para fora mais assim o que ele estava sentindo, porque eu tinha até medo dele, porque ele é uma pessoa fechada, Aham. é uma pessoa bem introvertida. E eu falava, ah, Marcelo, pelo amor de Deus, você coloca para fora tudo que você sente agora, pode pôr, não tem problema nenhum. Uhum. E aí realmente ele colocou, e agora ele parece que está mais, Aham. né? Vai levando a vida, mas ainda tem.
Eu queria muito que ele fizesse terapia, Uhum. mas assim, ele que tem que escolher. Aham. Então, assim, É interessante porque assim, aqui em casa também eu sou a única que estudo. Minha mãe sim, também acompanha as minhas lives aí, está se interessando pelo assunto, mas realmente eu sinto que conforme a gente vai mudando a nossa percepção, como somos uma única mente, sim, independente de estar estudando o livro ou não, isso chega também para as pessoas mais próximas. chega, chega. Essa Eu, paz, essa calma, mudança de percepção em algumas coisas, né? Meu marido, nossa, ficou muito mais consciente, mais calmo, não estuda nada, não pratica nada, mas você percebe essa mudança. sim, percebe. Assim, meu filho mora comigo, né? Nele eu percebo mais. Ele estava muito, agora ele já foi se acalmando, já foi estabelecendo uma paz, eu já percebo que ele não fica tão ansioso, tão, sabe, assim? Sim, E percebi realmente, não precisa estar, a outra pessoa tá indo no mesmo caminho. sim, É uma unicamente mesmo, né? Todos temos o mesmo, a sim. mesma, estamos no mesmo lugar. Uhum. E só da gente observar, né, na nossa mente, essa crença no sofrimento. Porque é uma crença coletiva que no momento que eu corrijo, eu ajudo a corrigir no coletivo também. E o Sim, sofrimento não existe. É não, só uma percepção ilusória. Então, sim, o quanto eu consigo me lembrar disso, você vai espelhar isso nos teus filhos, em sim, todos em volta. O sim. sofrimento perdeu o significado. A única coisa que existe é amor. Então, é um consolo que vai chegando e uma lembrança de que estamos todos descansando em Deus. Sim, eu até inclusive falei com a minha filha, que eu falava para ela assim, todas as vezes que você sentia, que ela fala, ai, de vez em quando eu não fico bem, porque fica com uma ansiedade, é ansiedade mesmo, né? Me dá, Uhum, incomoda, me uhum, sufoca. Falo para ela, tenta relaxar, tenta fechar uhum, os, tenta só respirar um pouquinho, se acalmar e tenta trazer na sua mente ele em paz. sim, Você quer? uhum, Traz ele em paz, traz ele tranquilo. Ela falou, nossa, mas né? Fiz todo um processo, falei com ela. Ela uhum, falou, né? Acaba ajudando, uhum, né? De uma certa forma. Falei sim, com ele. Então, eu acho que com certeza uhum, indo, né? As outras pessoas acabam também trazendo essa paz, esse descanso em Deus na mente. sim, É que isso. estamos lidando com imagens aqui, né? Essa É, terceira dimensão, nesses relacionamentos que a gente acha que tem, são imagens. E a imagem de sofrimento vai vir com esse lugar de medo, de culpa, de falta, de escassez. Então, para eles que estão nesse momento lidando com a imagem de falta do pai, fazer uma meditação, trazer uma imagem, abraça o pai, mentaliza a luz, tranquilo, em paz, vai ajudar a trazer com essa certeza. calma do Espírito Santo, de que estamos todos descansando em Deus. Com certeza, exatamente. É isso que eu penso. Essa a meditação, né? O descansar da mente, né? O colocar ela no relaxamento mesmo, né? No relaxamento você encontra a calma, a quietude, né? Eu te levar para a quietude é o lugar. E qual que você sente que foi a maior diferença da Carla antes e depois de um curso em milagres? Vixe, tudo é o que eu te falei. A Carla sempre foi nervosinha, irritadinha. A história da Carla mesmo é a nervosinha, irritadinha e estressada. Uhum, Um pavio curto, né? Então, e aí que eu fui deixando muita coisa, e aí agora na verdade, assim, eu trabalho, e eu trabalhava com o meu marido, né? E agora eu estou trabalhando sozinha. E eu sempre fui do comercial e uhum, continuo
no comercial. Então, assim, na verdade, eu que tenho mais contato, né, para conversa com cliente, e sempre tinha aquela coisa de eu trabalho com eventos, então é tudo com prazo apertado, prazo curto, e aí isso estressava, logicamente, porque às vezes Uhum. dá tempo, ou surge um imprevisto, aí o negócio acabou isso, né? Acabou. Uhum. As coisas hoje, eu não sei se acabou. As coisas hoje tudo tem prazo, entendeu? Interessante. Nada embola. Uhum. Não adianta, você é responsável do que você vê mesmo. Caramba. Realmente Tudo, isso faz toda a diferença. tudo embolava, mas de um jeito, Bruna, que você não faz ideia. Era as crenças, né? Projeção de crença, que já você Exatamente. já Não, integrou. não, e eu já nem tinha começado o trabalho, eu já estava falando que não ia dar tempo. Que ia dar tudo errado, que fulano colabora, que fulano é competente, que fulano não sei o quê, e eu tenho que fazer tudo sozinha. Entendeu? Aham. Tava tudo errado. Agora, eu falei assim, ó, e outro dia eu pensei assim, eu até pensei isso, eu falei assim, nossa, aqueles clientes que me embolavam sumiram? Não, eles não sumiram, não. Fui, Foi você que sumiu do fui radar, eu que, da fui eu que, confusão. fui eu que saí da confusão, exatamente. Isso é muito claro. Isso é muito claro para mim. Mesmo com relação a funcionários mesmo, o pessoal que trabalha comigo, tal, mudaram também totalmente. Mudaram, mudou. Saiu um, saiu dois, entrou um que totalmente diferente. Não adianta, né? Muda a percepção, Sim. altera. E essas mudanças de ciclos é algo que acontece, eu acho que com todo mundo que começa a estudar um curso em milagres, porque parece que no começo tudo vira de ponta cabeça, ciclo se Não. encerra, e daí a gente precisa realmente aprender a ficar com aquilo que chega, entender que eu, se eu estou mudando a minha percepção, o que está fora vai começar a mudar. E esse mudar talvez seja desmoronar para o ego. A historinha que ele criou de certo e de errado. E E ele, permanecer na confiança. e ele vai te atazanar, né? Não adianta, Sim. vai te atazanar, entendeu? Então, assim, na hora que você tem que estar pronta para, ó, você vai comer a isca? Tá te dando Sim. de novo, né? Uhum. Comer ou você vai largar? Entendeu? Não adianta, é o tempo todo no orar e vigiar. É o tempo todo, Sim. né? Porque senão você come a isca, né? Porque vai vir. Vai vir. Quando você, esse que é o que eu falei, né? Do assistir a mente. Esse assistir a mente, claramente você enxerga ele. Sim. A Jaque está dizendo, a meta na paz é o maior milagre. A meta na paz, ela começa a acontecer quando a gente muda essa primeira percepção de que a meta não é mais dinheiro, fama, poder, controle, certo e errado, bom e mal, e a gente entende que a meta é a unidade. E ali você vai assistindo a mente e assistindo o que está acontecendo fora. Que Sim, as coisas começam a chegar para você e você fala, então tá, essa é a sala de aula, como que eu vou reagir? Porque eu só posso fazer a escolha, ou eu vou escolher o ego, ou eu vou escolher o Espírito Santo para olhar para isso. exatamente. Exatamente. É nesse assistir que você. Tô aqui, ó. Tá aqui, ó, uma televisão, né? Mas você muda de canal ou não? Você vai ter dois canais só, Incrível. né? Você vai Aham. mudar. E uma coisa que eu acho que é de comum acordo, que essa paz, por mais que a gente fale, a gente não consegue traduzir em palavras. O Não. curso em milagres é prática, é vivência da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E você sabe quando você está em paz. Uhum. E você Sim. não adianta a pessoa falar assim para você: ah, mas às vezes você está mais calminha, será que é isso mesmo? Uhum. Não. Você sabe, você sente, você tem certeza. Eu tô
em espírito aqui em paz. Né? Uhum. Eu observo, né? Eu observo tudo de um lugar de paz. E está tudo sendo observado. E assim, você sente. No começo, que nem eu falei, eu tinha muita confusão de níveis. Eu falava, nossa, meu, mas que frieza é essa? Uhum. Agora não tá nem aí para ninguém. E não era isso. É que, tudo bem, eu ouvia o noticiário, né? Que eu não tenho Uhum. de ouvir noticiário, mas assim, Uhum. porque Algumas coisas chegam até nós, né? não adianta, tem Uhum. coisas que nem, né, dessa menina aí Uhum. você querendo ou não querendo, chegou. Aham. Então, assim, mas eu não tinha, nunca fui de procurar, eu ia atrás da notícia. Mas, assim, o que chega para você, você olha, já o olhar, já a percepção já é totalmente diferente. Não que Uhum. não que você fala assim, ah, Dani, não, não é isso, né? Sim. Você olha para aquilo lá com a compaixão, Com com amor, né? Porque você o entende que amor, aquele sofrimento para aquela exato. pessoa é real, porque ela está acreditando naquilo. E você pensa no pai, você pensa na mãe, Aham. justamente nisso que elas estão acreditando que aquilo lá. Então, assim, mas não é de um lugar exatamente que você E se pegar o envolve. sofrimento para você, né? De você sofrer junto. Porque você Entendeu? permanece na lembrança de que somos eternos, de que E estamos eu, descansando em Deus. eu, eu era uma pessoa que, se eu assistia um filme que a pessoa estivesse chorando, eu chorava. Eu era essa pessoa. Quando eu era essa pessoa. Ah, né? Era primeiro a novela, tá todo mundo chorando, eu chorava. Então, Entra assim, na dor, né? entro na dor, exatamente. Eu entrava na dor de um filme, entendeu? De uma novela. E hoje já você Sim. acaba, eu vou, esse sofrimento não é real, né? Uhum. Então, você vai para esse lugar, né? Para esse. Isso acaba te dando mais. Não é uma tranquilidade, mas não é bem essa palavra tranquilidade. Você vai ficando. Acho que a verdade é a verdade, né? Uhum. E se você Na verdade, é reconhece. o conhecimento que já existe em nós, que nós apenas vamos nos lembrar em algum momento. Que a gente está olhando para a ceninha de tudo que está acontecendo aqui, que são manifestações que me separam de Deus, e eu vou enxergar aquilo e vou ver que é só uma ilusão. E cada vez. E você nota que cada vez isso fica mais forte. Você Sim. vai ficando cada vez mais forte que você. Porque até então, quando você vai, ah, é ilusão, daí você fica, mas eu não estou vendo nada, né? Porque até então. Uhum. Não, mas eu estou acreditando muito, né? Não que eu não acredito. Assim, a gente ainda Sim. acredita nessas imagens, elas estão Uhum. aqui, nós Sim. estamos, né? Aham. Você acredita muito nessas imagens ainda, mas só que você já consegue se afastar Para desse. entregar para correção, né? Exatamente. Uhum. O perdão, ou trazer o perdão também, que é a base de tudo, né? Sim. Uma coisa que eu tenho observado em mim é quando a paz e a alegria é condicionada ou não. Para conseguir entender se eu realmente estou nesse lugar de paz ou é uma paz fabricada ou condicionada. Eu estou feliz em paz, está tudo bem. Mas quando alguma coisa está acontecendo, eu perco essa paz. Então é muito importante a gente assistir e observar isso. E essa experiência que você teve o mundo está de ponta cabeça do lado de fora e você Sim, permanece em paz. Essa é a exatamente. paz do Espírito Santo. É. Essa que é por isso que às vezes eu também falei, né, que eu não gosto muito da palavra alívio, Uhum. porque antes eu achava assim, ah, tipo, ah, aconteceu o que eu queria, pronto, estou aliviada. Sim. Não é desse lugar. Aham. Ah, nossa, que alívio, aconteceu tudo do jeitinho que eu queria, né? Então, por isso Uhum. que eu gosto muito dessa palavra alívio, porque há esse, né, Uhum. O esse. alívio vem do oposto da crença do sofrimento. Eu dou realidade para o sofrimento, agora estou aliviada.
É só É, uma paz mesmo de descansar em Deus. E realmente eu não imagino a minha vida sem estudar um curso em milagres. não, agora não tem como. Não tem como. Não, não tem mais como voltar. Como que eu vou voltar? Não vai voltar mais. Eu bem que queria, não queria voltar para mais nada, nem para cá de novo, para esse mundo, mas aí eu já não sei. Sim. É, É, mas assim, do curso, não tem como. Você sabe, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, sobre a mente e tal, não sei o quê, já, uma das frases era essa: agora não tem mais como voltar. Eu acho que é mais agora eu compreendo essa frase. sim. Antes não bem assim, mas agora realmente não tem. Eu Eu, observo que o autoconhecimento, até grande parte da espiritualidade, ainda acontece dentro da dualidade. Eu comecei assim, né? Porque tudo está em volta de espiritualizar o meu personagem. sim, Eu vou orar para o Deus lá fora para fazer o que eu quero, eu vou meditar para a Bruna ficar em paz, para isso, é tudo para a Bruna, tudo em volta da Bruna. E um curso sim. em milagres me trouxe uma outra percepção, de uma Não é espiritualidade sobre a fora do personagem. Não é sobre a Bruna, né? É Uhum. o contrário, é uma percepção totalmente é, 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 exata ao contrário. Não é sobre o personagem, não é sobre Carla, não é sobre nada disso, né? E Isso daí você entra no lugar que você observa que toda aquela historinha que a Bruna corria atrás já não tem mais significado. Você não. está em paz com aquilo que chega. E daí você vai ficando a esquisita do rolê da família. Realmente muita coisa começa a mudar. Então, para quem está começando a estudar um curso em milagres, gente, isso é normal. Por isso a importância da gente estar aqui conversando e A contando um pouco da estranha nossa vivência. eu já estou acostumada. É estranha. Já acostumei já. Sim. Porque aos É, é, olhos do mundo, essa paz não dá para. O ego não consegue conceber essa paz e esse não, amor. não, não mesmo. Não, não mesmo. Ainda mais agora mesmo, falando de guerra, né? Hum. Aí todo mundo começa a falar, 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 aí olha pra mim e fala assim: Ué, você nem trisca. Mas eu que estou aqui na Inglaterra, né? Que dependendo É, da situação aqui, às vezes fica mais perto de acontecer alguma coisa do que vocês que estão aí no sim, Brasil. sim, né? Para mim, quando começa a soltar, estocar comida, estocar não sei o que, eu falei, gente, eu vou estar onde eu tenho que estar para viver o que eu tiver que viver neste mundo e tá tudo certo. É, Notícias que eu tenho é o que chega até mim, mas não é uma coisa que eu procuro também. exatamente. Aí E chega sobre. detalhe, Então eu vou sair correndo para estocar comida. Daí você é esquisita, não tem jeito. falar, não entra nessa comoção do mundo, né? Então, realmente é um caminho que se abre para gente, para a verdade, que não tem mais volta. Vocês que Não. estão começando, que estão trilhando esse caminho, mas é um caminho de paz, que só vivenciando realmente para você ver a diferença que é no estado da sua mente. Realmente a mente vai para um lugar de abstração que eu nunca pensei que eu poderia ter, assim, Como né? o próprio livro diz, né? É muito simples, mas é diferente. E É, isso, é isso, né? Simples, 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 mas é diferente. E é um novo modo de viver muito diferente. É bem isso. uhum. É um modo de viver sem culpa, sem medo, sem competição, sem comparação. É um modo de viver onde a gente está o tempo todo na lembrança do amor. E quando a gente se perde um pouquinho, o amor busca a gente De volta. rapidinho de volta. De volta. É isso que não não tem como voltar, né? Querida Carla, muito obrigada por ter compartilhado a sua história. Você realmente passou assim, uma força de um amor em um momento que eu ainda não vivenciei, e às vezes eu me questiono como eu vou agir
nesse momento. E a tua experiência realmente traz essa lembrança que tá tudo certo, só o amor existe. Exatamente. E eu É, descanso nesse amor. tá tudo certo. É aí. Ah, eu que te agradeço pela oportunidade. É tão bom conversar, né? Uhum. Com Sim, pessoas que estão no mesmo caminho, né? Na mesma direção. E te agradeço mesmo. Nossa, obrigada. Obrigada mesmo por. E é bom, sabe, né? Vamos compartilhar. vamos. Ó, minha mãe está dizendo aqui, aprendi a lidar com as minhas emoções com paz. Amém. A minha mãe, deixa eu contar aqui só para vocês que estão aqui. Minha mãe é evangélica, mas está no pezinho de um curso em milagres já. Ai, que bom! Acompanha todas as lives. Acho que ela começou aqui, deixa eu ver o que essa minha filha doida tá falando. Ela foi ficando, foi ficando, foi ficando, agora tá adorando. Ai, que bom! Que bom! Mas é assim que Porque começa. realmente é uma paz, né, que vem, que você quer entender mais. O que está Sim, acontecendo? Como eu posso escolher outra vez? Como eu posso escolher um caminho de amor? Muita coisa vai fazendo sentido. É lindo mesmo, né? Que o Espírito Santo eu faz fico. quando a gente escolhe estar disponível. Sim, é sem. É amor, só amor. É só amor. Ah, a minha filha aí. Aí, Pronto, falei a ela aí. seja bem-vinda, Tava, Mariana. tava falando nela, ela é Maria, ela é orgulho do pai e da mãe também. Ela é bióloga e ela, assim, ela nada com tubarão, nada com Meu baleia, Deus. nada com arraias, faz apneia, sabe assim? Uhum. Mas ela me fez aprender muitas coisas, muito, foi muito aprendizado com ela. Mãe Foi. soltar o controle de muita coisa, então. Totalmente. Sabe aquele controle da mãe querer proteger? Eu Não, imagino que a mãe, não vou ali nadar com o tubarão, já volto. não, Mariana não permitiu isso. Nossa, me ensinou muito. Me ensinou. Ai, ai. Seguimos aprendendo. Eu, no meu personagem de mãe, é um treino para mim ainda também. Meu tem Uhum. 13 anos só, então tem muita coisa para me espelhar e treinar. Tem muita coisa, tem muita coisa. E eles são nossos maiores, nossa, muito, Sim. muito, nosso espelho mesmo, né? E Uhum. ela me ensinou, ela me ensina muito. E às vezes eu falo para ela assim, nossa, quando eu olho para medo, eu penso, cadê a Mariana e o medo? Porque ela mergulha assim, sem saber o que ela vai encontrar, sabe? Assim, ela vai e não titubeia, vai, Ela descansa em Deus e vai. vai. Ah, piscina bastante. Aí a mãe tem que descansar em Deus também. Não tem Também, jeito. também. Ela, quando ela tinha, por isso, você falou do seu filho de 13 anos, ela Uhum. tinha uns 15, 16 anos, ela ia viajar e pulava de pedra de 10 metros de altura e mandava o WhatsApp para mim já com o vídeo. Eu falei, bom, pelo menos já passou. Ah lá, eu tenho medo, mas faço com medo mesmo. É isso. Ah, É. muito bom. Bom, Carla, gratidão. obrigada, viu, Bruna? Obrigada para a gente conversar. É muito bom, tá bom? Saiba que você tem aqui uma companheira de jornada, precisando conversar, compartilhar qualquer insight. Se cair no Pode. buraco aí, fala, me ajuda a me lembrar do amor, pode mandar mensagem. Seguimos juntas nessa lembrança de que só o amor é real. Amém. Certo? Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Foi muito bom. Beijo para vocês que nos assistiram, que foram assistir gravado depois. Gratidão. E amanhã seguimos com o Manual de Professores. Vamos falar sobre ressurreição. Ah, Tá. vou ouvir. Certo? Beijo. Beijo, boa Beijo. noite. Boa Até. noite. Tchau.